Quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje. E o título da nossa mensagem hoje é A Pergunta que Ninguém Consegue Responder. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você sabe qual é a pergunta que ninguém consegue responder? Tem muitos memes sobre perguntas que não têm resposta, né? Por exemplo, como que a placa de não pise na grama foi colocada lá? Você já viu isso? Né? Tem umas outras perguntas que se fazem que não tem resposta. Mas eu não quero falar dessas perguntas. Eu quero falar de uma pergunta que afeta cada um de nós no mais profundo do nosso íntimo. Com base no texto de Salmos 89, versículo 48. Se você tem a sua Bíblia, convido você a abrir em Salmos 89, versículo 48. Salmo 89, 48. A pergunta que ninguém consegue responder é essa: quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Vamos ler de novo? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Pergunta para o seu irmão assim, você sabe responder essas duas perguntas do Salmo 89? Queridos, pode deixar aí no versículo por enquanto. Nós vivemos num tempo, e principalmente os adolescentes, eles têm a ideia de que o tempo é um recurso totalmente renovável. Então você pede para o seu filho retirar a louça da mesa, aquilo que você faria em 1 minuto, eles demoram 10 minutos. Acontece na sua casa também ou só na minha? Tem a casa de mais alguém que isso acontece? Que os adolescentes demoram um monte para ter. O Valdori concordou comigo, lá atrás também. Mas no que diz respeito a fazer planos, a organizar a vida, a preparar a sua carreira, a sua aposentadoria, as viagens, os sonhos de futuro, nós também temos a tendência de pensar que nós temos todo o tempo do mundo. Você já parou assim, tinha alguma coisa para fazer e alguém disse para você, por que você está assim ansioso? A gente tem todo o tempo do mundo. Confesso para vocês que eu vou ter que melhorar, porque eu já falei isso muitas vezes para o meu marido. Porque meu marido é mais acelerado do que eu, assim, muito mais. Então, às vezes, eu tenho que dizer para ele, calma, a gente tem todo o tempo do mundo. Não sei se na sua casa também é assim, um é super acelerado, o outro é mais sossegadinho. Mas, queridos, de fato, nenhum de nós consegue responder quanto tempo ainda temos. Você sabe dizer quanto tempo de vida você ainda tem? Claro, nós sabemos que o relógio tem 24 horas, que o mês tem 30 ou 31 dias, que um ano tem 365 dias. Isso é o que já é conhecido, já é normal. Mas o nosso tempo individual, o meu tempo de vida, o seu tempo de vida, nenhum de nós sabe quanto tempo nós ainda temos. E por isso o salmista escreveu, quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar de Brian Johnson? Pode colocar aí. Você já ouviu falar deste homem? Já viu a foto dele em algum lugar?
Cody, conhece Brian Johnson? Ah, o Cody conhece. Pelo menos tu tinha que conhecer, né? Por favor. Então, esse homem, Brian Johnson, ele se tornou o rosto símbolo da longevidade. Ele tinha uma empresa, Brian Tree era o nome da empresa dele, e ele vendeu a sua empresa por cerca de 800 milhões de dólares. E depois de vender a sua empresa, ele passou a dedicar a sua vida a um experimento chamado Blueprint. E alguns números na vida de Brian chamam a atenção, porque ele gasta cerca de 2 milhões de dólares por ano em exames de saúde, em consultas médicas e em protocolos para ter uma vida mais longínqua. Ele tem o seu corpo cheio de um monte de coisas tecnológicas, os chamados biomarcadores, que ele monitora diariamente para ver se está tudo certo com os seus hormônios, com a sua pressão, com a sua glicose, com tudo que você pode pensar de boa saúde. Ele realiza milhares de exames anuais. Eu não sei você, mas quando tem que ir lá fazer um exame de sangue, eu não sei se você faz isso também, mas a gente fica enrolando, né? Deixa até o último dia, até o último momento, porque é meio desgastante ficar fazendo um monte de exame de saúde. Mas ele, no caso dele, o Brian, ele faz milhares de exames anuais. E com tudo isso, ele compartilha os seus resultados publicamente, também com outros pesquisadores, em busca da longevidade. Mas a pergunta que não quer calar: será que ele tem controle sobre quanto tempo de vida ele ainda tem? Existe um outro americano também chamado Jeff Bezos. Alguém já ouviu falar de Jeff Bezos? Esse já é um pouquinho mais conhecido. Jeff Bezos, ele não investe todo o seu recurso em si próprio. O que nós falamos antes, ele é o mais conhecido por investir recursos na sua própria saúde em busca de longevidade. Mas este homem, Jeff Bezos, no que diz respeito a financiamento científico em busca da longevidade, ele está no primeiro lugar. Ele fundou uma empresa chamada Altus Labs, e só na sua fundação foram cerca de 3 bilhões de dólares investidos para o financiamento das maiores pesquisas em biotecnologia focada no envelhecimento. Grandes cientistas do mundo foram contratados por essa empresa para que eles pudessem desenvolver protocolos para evitar o envelhecimento. E de fato, quando você olha imagens, fotos de pessoas 50, 60 anos atrás, quando a gente pensava numa pessoa de 60 anos, a gente já pensava numa pessoa muito idosa. É ou não é verdade? A minha avó faleceu com 70 anos. Ela era mais nova que a minha mãe. E eu olho para minha mãe e não consigo vê-la tão idosa quanto eu tenho a memória da minha avó. Porque antigamente as pessoas trabalhavam na roça. Minha avó teve 16 filhos. E tinha toda aquela labuta muito difícil. Não tinha botox naquela época. Não tinha procedimentos assim especiais de biorrejuvenescedores e tratamento de colágeno e tanta suplementação como se tem hoje, né? Tudo isso foi desenvolvido em nome da longevidade. Mas o salmista, ele faz 2 perguntas que ecoam em todas as gerações, ano após ano, que são: quem pode viver sem morrer?
Nós já aprendemos na escola que os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E o ciclo da vida do ser humano também é assim. Nós temos um tempo determinado. Mas o salmista também diz: quem pode livrar a sua alma da sepultura? E a resposta é que ninguém é capaz de fazer nenhuma dessas duas coisas. A gente pode trabalhar, a gente pode se cuidar, e precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos ter uma boa rotina nos nossos dias, sim, precisamos. Mas, de fato, nós não temos o controle dos nossos dias e de quanto tempo ainda temos. Costuma-se dizer que a morte é a única certeza da vida. E é difícil falar da morte. Porque quando você fala da morte, as pessoas já pensam: ai, a pastora, ao invés de trazer uma palavra de esperança, está falando de morte. Não, eu quero levar você a refletir qual é a única esperança que nós temos. E a morte, ela chega, ela não escolhe idade, não tem condição financeira, não tem posição social. O próprio Senhor Jesus contou a história do rico e do Lázaro. Duas pessoas diferentes, ambas morreram em condições de vida, de saúde, condições financeiras totalmente diferentes. Mas é por isso, queridos, pelo fato de nós não termos esse controle sobre os nossos dias, sobre quando chegará a nossa hora, é que Jesus nos chama a tirarmos os nossos olhos daquilo que é terreno e colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. A Bíblia não ensina que nós devemos desprezar o nosso tempo aqui na terra, ou que nós não devemos fazer planos enquanto estamos aqui, não. Mas a Bíblia nos traz o entendimento de que quando nós olhamos apenas para a brevidade dos nossos dias, nós andamos ansiosos, nós andamos preocupados, nós somos cercados pelo medo, nós somos cercados pelo imediatismo. E nós estamos cada vez mais viciados naquilo que é rápido, naquilo que é prático, naquilo que pode facilitar a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Só que isso traz consigo consequências no nosso interior. Então nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo. Nós precisamos fixar os nossos olhos na eternidade. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos aquilo que devemos fazer. Nós conseguimos obedecer com mais fidelidade. Nós anunciamos Cristo com mais urgência. E a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18, vem nos orientar nesse sentido. Pode colocar para a gente isso, vamos acompanhar, acompanhe comigo ali. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quando nós olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos, nós corremos um sério risco, um sério perigo de desilusão, de decepção, de frustração, ansiedade, medo, temor.
Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para aquelas coisas que são eternas, nós conseguimos encontrar paz, nós conseguimos encontrar segurança, nós conseguimos ter tranquilidade. E por causa, queridos, dessa ilusão de que eu tenho todo o tempo do mundo, muitas pessoas continuam a procrastinar certas decisões. O que é procrastinar, pastora? É deixar para depois. Sabe aquele velho ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Você já ouviu isso? Você já falou isso para alguém? Então, de fato, nós não devemos procrastinar certas coisas na nossa vida, porque nenhum de nós sabe com exatidão, com precisão, qual é o nosso tempo, ou quanto tempo ainda nos resta. E eu quero falar então do primeiro ponto dessa mensagem, que é: a vida é breve e incerta. O salmista disse: quem é que pode viver e não ver a morte? A Bíblia nos fala de 2 homens que não viram a morte, mas são homens que são citados na palavra com características próprias, que já estavam tão perto de Deus e do seu caráter, na sua conduta, na santidade, e eles não viram a morte, que foi Enoque e, você sabe quem foi o outro? Quem? Elias. Enoque e Elias, a Bíblia diz que ambos não viram a morte. Mas, irmãos, eu e você, um dia veremos. E a vida, e quando a gente chega, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que a vida é breve e incerta. Quem de vocês já olhou para os seus filhos um pouco maiores e pensou assim: meu Deus, como passou rápido? Quer ver quando os netos chegam? Quando os netos chegam, daí você olha para o seu filho, eu imagino que seja assim, né? Porque eu não sou vó ainda, mas, e espero que demore bastante, mas quando eu sei pelo que a minha mãe conta, e até quando ela foi, quando a minha irmã ganhou o bebê, a minha mãe foi lá para os Estados Unidos para ajudar, e no fim das contas, não só a minha irmã precisou ser acudida, mas a minha mãe também, porque ela vendo a minha mãe, a minha irmã parindo a minha sobrinha, minha mãe passou mal também lá. Então, ela teve que ser acudida fora, porque ela não conseguia olhar para a filha naquele sofrimento, um sofrimento que ela já tinha passado 3 vezes. Mas olhando para a filha, ela só via a minha filhinha que está sofrendo, que está ali passando trabalho. Mas, queridos, porque a visão do pai e da mãe é assim, olhar para o filho e pensar: meu Deus, como passou rápido. Gra, quando tu olha para o Pedrinho hoje, tu não pensa assim: meu Deus, ele já está desse tamanho. Daqui a pouco já não vai precisar mais de mim para todas as coisas. E a gente tem essas sensações porque, por mais que quando a gente está naquele momento parece que demora, depois que você passa e você olha para trás, você vê que foi muito rápido. Quando a nossa hora chega, queridos, ela não pede licença, ela não diz assim: ó, dá um tempo aí que eu estou chegando. Ela simplesmente chega e interrompe os nossos sonhos, interrompe os projetos, interrompe as agendas. E muitos vivem como se eles fossem ser eternos aqui nessa terra, ou imortais. Porque existe diferença entre ser imortal e ser eterno. Imortais nós não somos, eternos, quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ser eternos, porque mesmo que a gente morra nesta vida, nós temos uma eternidade com Cristo depois. Então é isso que deve nortear a nossa vida. E uma frase para nossa reflexão é: quem sabe fazer investimentos para 20 anos,
mas não investe na eternidade, está fazendo o pior negócio da sua vida. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: invista na eternidade hoje. É o melhor que você pode fazer. Número 2. Somente Cristo pode livrar a alma da morte eterna. O salmista diz: quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? E nós encontramos a resposta no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós precisamos olhar para Ele, porque Ele morreu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, e hoje Ele está à destra do Pai. Então, quando nós olhamos para Ele, nós podemos ter essa convicção no nosso coração, de que assim como Ele venceu, um dia nós seremos ressuscitados também, e venceremos a morte também. Queridos, sem Cristo existe apenas a morte, mas com Cristo existe a ressurreição. E ela está preparada para mim, ela está preparada para você, não agora, mas quando chegar a hora, quando o Pai assim determinar. E nós precisamos ter essa convicção, essa esperança no nosso coração. Número 3, a decisão não pode ficar para depois, tem que ser tomada hoje. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a decisão não pode ficar para depois, precisa ser tomada hoje. Sabe, queridos, o nosso inimigo, a prioridade de argumento, o maior argumento dele não é para que nós não venhamos a servir a Deus, mas é sim aquele discurso: deixe para depois. E nós temos ouvido pessoas dizendo: depois eu me converto, depois eu largo o pecado, depois eu vou à igreja, depois eu entrego a minha vida, depois eu sirvo, depois. Mas o depois pode não chegar. E Deus está sempre dizendo: hoje, agora. E Hebreus 3,15 diz assim: se ouvirem hoje a sua voz, não endureçam o coração. Quantas pessoas ouvem a voz, ouvem o Espírito Santo lhes falando, sentem o abraço, o aconchego, a presença de Deus, mas endurecem o seu coração. Quantos de nós endurecemos o nosso coração quando somos confrontados pela palavra? Temos uma decisão a tomar e a palavra nos diz para ir por um outro caminho, mas nós definimos um caminho, mas a palavra nos manda ir por outro caminho, e aí nós endurecemos o coração. Quantas são as vezes que alguém nos ofende, nos machuca, e a palavra nos manda perdoar, e nós endurecemos o coração e dizemos: eu não vou perdoar. Quantas são as vezes em que Deus nos chama a um relacionamento mais profundo com Ele, e nós nos fechamos na nossa agenda, nos nossos compromissos, e deixamos Deus para depois. Você já pensou se Deus reagisse a você da mesma forma que você reage a Deus? Depois eu faço, amanhã, outro dia. E se Deus olhasse para você e dissesse: outro dia, hoje não, amanhã, talvez. A eternidade, queridos, ela pode começar para mim e para você
antes do amanhã. Nós não sabemos o nosso dia. E o número 4, como resposta a essa pergunta, é um sinal de alerta para cada um de nós, porque quem foi salvo recebeu uma missão. Quando nós somos alcançados por Cristo, Ele nos chama a sermos seus discípulos, ou seja, sermos seus imitadores. E se somos seus discípulos, nós recebemos a missão de Marcos 16:15, que diz: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O amanhã pode não chegar para mim, pode não chegar para você, mas da mesma forma pode não chegar para o seu vizinho, para o seu parente. Porque lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, tem pessoas que talvez só ouvirão falar de Cristo por intermédio de você. Deus chamou você, colocou você naquele lugar com uma missão. Sabe, irmãos, porque ao mesmo tempo em que nós estamos aqui ouvindo a palavra, sendo fortalecidos, sendo edificados, adorando ao Senhor, nesse mesmo momento, tem pessoas que estão partindo. Tem pessoas que não terão o mesmo destino que você terá. E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Eu e você recebemos o chamado do Senhor de anunciar o Evangelho, recebemos a missão de amar a Deus, de amar as pessoas, de amar o próximo, de servir as pessoas que Deus tem colocado perto de nós. Essa missão é minha, essa missão é sua. Deus poderia ter escolhido os anjos para essa missão, mas Ele escolheu pessoas para alcançar pessoas. A não ser que você seja um anjo, ou que você seja um extraterrestre, ou que você seja, sei lá, qualquer outro ser, essa missão não é para você. Mas Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, Deus escolheu pessoas para alcançar pessoas. E número 5, conhecer a Deus e me relacionar com Ele é o maior propósito da vida. Muitas pessoas perguntam: qual é o propósito da minha vida? O que será que Deus quer de mim? Deus deseja que você conheça a Ele e se relacione com Ele. Não existe na vida do ser humano realização maior do que nós conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele. Porque o dinheiro passa, fama passa, beleza passa, sucesso passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Servir a Deus e obedecer a Ele não é perda, nunca é perda, mas é um privilégio, é uma honra que nos foi concedida, é um investimento que não é para agora, mas é um investimento eterno. Toda a vida que se entrega ao Senhor, produz frutos que atravessam gerações. O Evangelho só chegou até nós 2000 anos depois, porque muitas gerações passaram antes de nós e geraram frutos, e pregaram, e anunciaram, e sofreram, e padeceram, e buscaram, e pregaram, e foram revestidos do poder de Deus, e investiram, e chegou até nós hoje. E hoje é nossa responsabilidade, porque nós estamos aqui. Então cabe a nós anunciarmos e produzirmos frutos que também atravessem gerações. E chegando ao final, eu quero contar uma ilustração. Conta-se, pode pôr o próximo, uma fábula, uma antiga fábula sobre um fazendeiro que possuía
um grande celeiro de madeira. Certo dia, percebeu uma pequena fumaça saindo do telhado daquele celeiro. Então um vizinho correu e disse: seu celeiro está começando a pegar fogo. Aí o fazendeiro calmamente respondeu: depois do almoço eu resolvo. Algumas horas depois, as chamas já haviam tomado toda a estrutura. Ele até tentou apagar o incêndio, mas já era tarde. E chorando dizia: se eu tivesse agido quando era apenas fumaça, teria salvado tudo. Quantas vezes nós olhamos para situações e nós dizemos assim: se naquele tempo eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu não tivesse deixado para depois. E quando depois chega, muitas vezes é tarde demais, como foi para esse fazendeiro. O melhor momento para obedecer a Deus nunca será amanhã, será sempre hoje. Conta-se também a história daquele recém-convertido que passava pela frente de um bar e seus amigos que estavam lá dentro caçoavam dele: lá vai o crente. Então ele olha para o céu e diz: Senhor, espera aqui um pouquinho que eu já volto. E no que ele entra para se vingar daqueles que caçoavam com ele, ele recebe um tiro e morre. Deixar para depois, na nossa vida espiritual, nas nossas decisões para com Deus, nunca é a melhor opção. É sempre melhor hoje. O Salmo 89 termina com a reflexão: quem pode viver e não ver a morte? Irmãos, todos um dia chegaremos nesse momento. Mas existe ainda uma segunda pergunta mais importante, que é: quando esse dia chegar, estaremos preparados para encontrar o Senhor? Se fosse hoje, o dia do seu encontro com o Senhor, você estaria preparado? Você estaria pronto? A sua família está em ordem? Os seus negócios estão em dia? Seu relacionamento com seu cônjuge está bem? A sua família que mora distante, você tem bom relacionamento com todos? Ou tem gente lá que faz 10, 15, 20 anos com quem você não fala, porque a pessoa te maltratou, ou porque vocês se desentenderam? Como está o seu coração para esse encontro? Você está pronto? Você está preparado? Você está apto para se encontrar com o Senhor? Se Ele chamar você hoje? Nós temos de estar prontos todos os dias. E como que eu vou me preparar? Olhando para Cristo, conhecendo a Ele, me relacionando com Ele, deixando que a Sua palavra norteie os meus dias, buscando viver para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, entregando o meu coração, a minha vida, o controle dos meus dias para Ele, dedicando a minha vida a Ele, deixando que Ele alinhe os meus passos, deixando que Ele alinhe os meus sonhos. E eu quero orar por você nessa noite, convido você a ficar de pé. Talvez Deus tenha chamado você para alinhar alguns pontos da sua vida. E você tem dito: eu vou fazer isso depois. No final do ano eu vou colocar no meu projeto de vida para eu resolver isso ano que vem.
Quem sabe Deus tem chamado você para consertar o relacionamento com seu filho, com sua filha. Quem sabe Deus está chamando você e te dizendo: ó filho, você tem que largar essa vida de pecado. Eu te chamei para lugares maiores e não para isso. Mas você tem endurecido seu coração. Talvez você já ouviu Jesus dizer para você: filho, eu estou aqui, de braços abertos, esperando por você. Mas você tem medo do que vão dizer, você tem medo do que vão pensar, você tem medo do que vão falar de você. Mas esse medo, ele não garante a sua eternidade com Cristo. Só o Senhor Jesus é quem nos garante. Hoje mesmo, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele está à porta, ele está chamando você. Cabe a você abrir o seu coração, deixar que ele entre, deixar que ele mude as coisas de lugar, que ele faça aquilo que precisa ser feito. Eu quero convidar você a pôr a sua mão sobre o seu coração agora. Eu sei que é uma palavra que traz, por vezes, preocupação. A maioria das pessoas não gosta de pensar nisso. Mas nós precisamos pensar, queridos. Porque a volta de Jesus também é iminente. E nós temos de estar prontos para o dia que Ele vier. E Ele está nos chamando nessa noite a abrirmos o nosso coração, a dizermos: Senhor, eis-me aqui, toca no meu coração, toca na minha vida, muda os meus dias, transforma-me de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, conforme a Tua palavra. Será que você pode começar a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero estar pronto. Abrir os seus lábios em oração e dizer para Jesus: Jesus, eu quero estar pronto. Jesus, prepara o meu coração, eu quero alinhar a minha vida. Se tem coisas que você precisa consertar, comece a pedir ao Senhor para que Ele te ajude, para que Ele te direcione, para que Ele te mostre, para que Ele prepare a oportunidade, para que Ele prepare o momento, para que você possa de fato viver e fazer aquilo que a palavra está orientando. Vai orando de acordo com o seu coração, com a sua necessidade, Senhor. Ah, Deus, a Tua palavra, ela é tão maravilhosa. E ela também, por vezes, é tão dura, Senhor. São tantas as vezes em que nós endurecemos o nosso coração, porque temos os nossos conceitos, porque temos a nossa própria vontade, porque temos o nosso próprio querer. E por vezes, Senhor, somos teimosos, nos fechamos, endurecemos o nosso coração e não permitimos, ó Deus, que Tu faças a Tua obra, que Tu faças aquilo que precisa ser feito.